Boa tarde, quarto ano. Mais uma aula de história para vocês. E hoje nós iremos falar sobre a formação dos quilombos rurais e urbanos. Mas antes vamos relembrar um pouquinho sobre o que é um quilombo. Lembra na formação da população brasileira, lá no início, quando os colonizadores vieram para o Brasil, né, aqui encontraram os índios. Nesses navios, os portugueses trouxeram também os negros, né? Que eles trabalhavam como escravos. Trabalhavam não, porque trabalho você tem o quê? Remuneração, tem um salário e tudo. Eles não, eles eram escravos, eles não ganhavam nada por isso. E eles se tornaram o quê? Escravos das pessoas, né? Que vieram morar aqui de Portugal, que vieram morar aqui no Brasil. Com tudo isso, com muito tempo se passou, eles foram o quê? Escravizados mesmo. Moravam em senzalas, comiam restos de comida, eles apanhavam por não fazer o trabalho bem feito, né? E aí muitos negros se revoltaram e fugiam das fazendas, né? E aí eles formavam os quilombos, que eram o quê? Grupos de pessoas fugitivas, que viviam na floresta em um determinado local, e ali eles tinham cultivo de agricultura, criação de bichos, e eles ficavam o quê? Escondidos. E o nome desse povoado se deu como quilombo. Então, o quilombo, né, dentre os principais quilombos brasileiros, o mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que foi o primeiro. Uma confederação de quilombos, ou seja, um agrupamento de vários quilombos diferentes localizados na então capitania de Pernambuco, hoje atual Alagoas. E aí, olha só, o primeiro quilombo, ele fazia o quê? Ficavam lá escondidos. Mas hoje a atualidade mostra que eles têm casas. As casinhas são assim, gente, ó, de pau a pique, que é esse tipo de barro aí colocado na parede, não tem tijolo. E as mulheres trabalham, cultivam animais, os homens saem também para caça, cultivo da agricultura, criação de animais para poder o quê? Sobreviver. E são o quê? Um grupo de pessoas, né, hoje, descendentes desses negros escravos, desses primeiros negros escravos que são livres hoje, né? Para falar um pouquinho, destaca-se também o Quilombo do Campo Grande, também organizado por uma confederação localizada na região do centro-oeste e no sudeste do país. Cerca de 25 núcleos, entre eles o Quilombo de Ambrósio e o de Quebra-Pé e do Calunga. E aí, olha só, a professora trouxe para vocês um pouquinho dos quilombos existentes aqui no nosso Brasil. E aí tem esse número reduziu um pouquinho, mas esse aqui é, entre os mapas, o mais atual. Quilombo rural. O quilombo rural se deu a partir do momento que eles tiveram que sobreviver, como a professora falou, né? Fugiram e tal, mantenham, eles é, construíram suas casas e eles tinham que viver ali. E para sobreviverem, muitos desses quilombos mantinham as relações econômicas de diversos setores da sociedade colonial, como eles eram lavradores, cuidavam da terra, pescadores, garimpeiros, camponeses e mascates, e entre outras, além de realizarem diversos tipos de atividades como plantações, o garimpo e a produção da farinha de mandioca. E esse aqui, olha só, é um quilombo rural. É como se fossem mini fazendas, né? Ou mini chácaras, sítios. Eles vivem da agricultura, do que eles plantam, do que eles criam. É como se fosse a vida no campo. Lembra lá em nossas aulas, quando a gente falou sobre a vida urbana e a vida no campo? Em uma área sossegada a cerca de 50 quilômetros aqui de Brasília, vive a quinta geração de remanescentes quilombolas na comunidade de Mesquita, com resquícios centenários e costumes tradicionais. Pouco conhecido por nós, brasilienses e moradores no entorno da nossa capital, o Quilombo Mesquita, situado na cidade do Ocidental, aqui no Goiás, completou 272 anos aqui, ó, no último dia 19, e com o desafio de manter seu território e identidade. Lá a gente pode fazer visita, viu, gente? Pode ser, é como se fosse um museu aberto. Lá a cidade tem o lugar onde eles fazem a sua plantação e tem ainda um museu com as coisas antigas que eles tinham lá no início da chegada deles aqui. E é pertinho. E tem o turismo do Quilombo, a gente pode visitar. É muito interessante a gente conhecer a nossa história. E o quilombo urbano? Os quilombos urbanos começaram a crescer no fim do século XIX, né, em cidades como São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Salvador.
onde era grande o número de escravos fugitivos, muitos deles vindos das zonas rurais. A vegetação da Mata Atlântica na periferia dessas cidades ajudava a manter abrigos e esconderijos. Em geral, eram pequenos povoados formados por casas de pau a pique, aquela casinha que a professora mostrou lá no início, né? É casinha de barro, rodeada por roças de milho e mandioca e pelas criações de cabra, galinha e porcos. Muitos dos seus moradores, porém, trabalhavam nos mercados e nos portos da cidade. Eles tiveram que deixar a vida no campo para poder buscar uma melhoria na cidade. E aí é onde a gente fala que o quilombo ele foi para a cidade e se tornou o quê? Urbano. Aí as casinhas começaram a se modificar, eles começaram a trabalhar em outras áreas, no comércio, né, em mercados, como foi falado, e nos portos da cidade, para ajudar na renda familiar. E na educação quilombola? Neste contexto, a escola quilombola serve para sistematizar esses saberes e garantir o direito de todos à educação. Contudo, se essa escola não tiver um quadro docente de professores e de uma gestão composta primordialmente por educadores oriundos da comunidade, e atentos à educação do quilombo, o resultado pode ser imposição de saberes curriculares sobre os locais. Então, o professor ele tem que o quê? Tem que ser do quilombo, ele tem que saber da sua história para poder passar. Nós conhecemos um pouquinho do quilombo, mas lá na educação quilombola, lá dentro do quilombo, os alunos, as crianças, elas conhecem a fundo a história do quilombo, a origem do quilombo e qual é a importância dessa educação para eles, que é conhecer a história. A gente conhece a história do nosso país num todo, mas lá eles conhecem a fundo tudo sobre o quilombo. E é muito legal, né? Olha só, nós temos que o quê? Devemos respeitar todas as diferenças. Todos nós temos direitos e deveres. E o nosso país ele é rico em cultura e diversidade. Então, galera, se tiver alguma dúvida, volte o vídeo, reveja tudo de novo. Agora nós vamos para a plataforma responder a atividade. E olha, não esqueça, se precisar, é só chamar. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima aula e tchau!